Depois de criar o universo, a terra e todas as criaturas que a habitavam, Deus preparou algo ainda mais especial. Algo que transcenderia a beleza da paisagem e a complexidade da vida animal. Algo que seria o coroamento de sua obra, um lugar perfeito, um jardim extraordinário, onde a própria história da humanidade começaria a ser tecida. A Terra, naquele momento, era como uma tela em branco, um cenário de potencial inexplorado. As montanhas imponentes e os vales profundos aguardavam um toque divino, uma intervenção que traria propósito e significado à vastidão inerte. Havia um vazio, não de espaço, mas de presença, uma solidão primordial que clamava por um cuidador, um zelador, alguém que pudesse refletir a imagem de seu Criador. Então, com as próprias mãos, as mesmas mãos que moldaram galáxias e esculpiram oceanos, Deus inclinou-se sobre o solo. Do pó da terra, com uma delicadeza e precisão que desafiam a compreensão, ele começou a formar o primeiro homem. Cada contorno, cada curva, cada detalhe era criado com intenção divina, transformando a argila inanimada em uma obra-prima. Não era uma criação distante, mas um ato íntimo, uma fusão do divino com o terreno. E quando a forma estava completa, um corpo perfeito, mas ainda sem vida, Deus aproximou-se. Um sopro, o sopro divino, saiu de sua boca e penetrou nas narinas daquela figura de barro. Não era um sopro comum, mas a própria essência da vida, a centelha divina que transformou a argila em um ser vivente. Adão abriu os olhos pela primeira vez, e o mundo, antes silencioso para ele, explodiu em cores e sons. A vida pulsava em suas veias, e a consciência florescia em sua mente, um milagre de proporções cósmicas. Para este ser recém-criado, Deus preparou um lar digno de sua majestade, o Jardim do Éden. Um paraíso terrestre de beleza inimaginável e abundância sem par. Árvores frutíferas de todos os tipos, com folhas que brilhavam em tons de esmeralda e frutos que exalavam aromas doces, adornavam a paisagem. Flores de todas as cores desabrochavam em profusão, criando um tapete vivo sob os pés. Rios de águas puras e cristalinas fluíam pelo jardim, irrigando a terra e sustentando a vida em cada canto. A melodia suave das águas correntes misturava-se ao canto dos pássaros, criando uma sinfonia natural que envolvia Adão em um abraço de paz e harmonia. No centro deste jardim, duas árvores magníficas se destacavam: a árvore da vida, símbolo de eternidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, símbolo de escolha. Elas seriam o ponto focal de uma decisão que ecoaria por toda a existência. Adão, o primeiro homem, não foi criado para ser um mero espectador. Ele recebeu um propósito, uma missão divina: cuidar e guardar o jardim. Tornar-se o zelador de um paraíso, um co-criador com Deus, cultivando a terra e mantendo a ordem. Seus dias seriam preenchidos com a alegria do trabalho, a admiração pela criação e a comunhão com seu Criador. Mas algo ainda estava faltando naquele paraíso. Uma peça crucial, uma parte essencial do plano divino que ainda não havia sido revelada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Apesar de toda a beleza do Éden, da exuberância da vida ao seu redor e da comunhão com o Criador, Adão sentia um vazio. Não era um vazio físico, mas uma lacuna em sua existência, uma solidão sutil que persistia mesmo na presença de Deus. Para preencher essa lacuna, Deus trouxe a Adão todos os animais que havia formado. Criatura após criatura, cada uma com sua singularidade e propósito, desfilou diante dele. Adão observou-as com curiosidade e carinho, e a cada uma deu um nome, um ato de autoridade e reconhecimento que demonstrava sua inteligência e sua conexão com o mundo natural.
Ele viu o leão majestoso, o pássaro colorido, o peixe ágil, o réptil rastejante. Cada espécie tinha seu par, sua contraparte, um complemento que refletia a harmonia da criação. Contudo, entre todas aquelas criaturas, Adão percebia a ausência de um igual. Nenhum animal, por mais fascinante que fosse, poderia preencher o vazio em seu coração. Ele observava os pares, a interação entre eles, e a solidão se aprofundava. Havia uma necessidade intrínseca por um companheiro que pudesse compartilhar sua experiência, sua mente e seu espírito em um nível que nenhuma outra criatura poderia alcançar. Era um anseio por companhia, por uma alma semelhante que pudesse refletir sua própria imagem e com quem pudesse construir um relacionamento de profunda reciprocidade. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não ignorou esse anseio. Ele sabia que não era bom que o homem estivesse só. A solidão de Adão, mesmo em um paraíso perfeito, não fazia parte do seu plano original. Assim, Deus decidiu criar um auxiliador idôneo, alguém que seria a contraparte perfeita para Adão, um ser que o complementaria em todos os aspectos. Não uma criatura inferior, mas uma igual, feita para andar ao seu lado, para compartilhar suas alegrias e seus fardos, para ser a outra metade de um todo. Para realizar essa obra divina, Adão foi mergulhado em um sono profundo. Não era um sono comum, mas um torpor místico, um momento de transição e mistério, onde o véu entre o natural e o sobrenatural se tornava tênue. Enquanto Adão dormia profundamente, Deus agiu novamente. De seu lado, de sua costela, um osso que simboliza proximidade e proteção, Deus formou a primeira mulher. Não do pó da terra como Adão, mas da própria essência de Adão, um ato que selaria para sempre a conexão íntima entre eles. A mulher, Eva, foi criada com a mesma dignidade, inteligência e propósito que Adão, mas com uma beleza e uma delicadeza que a distinguia. Ela era a manifestação da ideia divina de complementaridade, a resposta perfeita ao anseio de Adão. Quando Adão despertou de seu sono profundo, o mundo parecia diferente. Havia uma nova presença, uma nova luz. Diante dele estava Eva, a primeira mulher, um ser que irradiava graça e propósito. O reconhecimento foi imediato e profundo. Adão olhou para Eva e, em um instante de pura revelação, exclamou: "Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Aquelas palavras não eram apenas um nome, mas uma declaração de identidade, de unidade e de amor. Ele a reconheceu como parte de si mesmo, a peça que faltava em seu quebra-cabeça existencial. Assim, o primeiro casal humano foi formado, unidos em propósito e amor. Adão e Eva, um reflexo perfeito da imagem de Deus, estavam agora juntos no jardim do Éden, prontos para viver a plenitude da existência. A solidão havia sido desfeita, substituída por uma comunhão que ecoaria por toda a história da humanidade. O que Deus fez depois mudaria para sempre a história da humanidade, plantando as sementes de tudo o que viria a ser: a família, a sociedade, a cultura. Tudo enraizado neste momento primordial de união e amor divino. A criação de Eva não foi apenas um acréscimo, mas a consumação do plano de Deus para a humanidade. Apresentados um ao outro, Adão e Eva formavam agora a união perfeita, o elo inaugural da família humana. Não era apenas a junção de dois indivíduos, mas a concretização de um propósito divino, o alicerce sobre o qual toda a linhagem da humanidade seria construída. Seus olhares se encontraram, e neles residia a promessa de um futuro compartilhado, de uma existência entrelaçada pela mão do Criador. A solidão de Adão havia se desfeito, e o vazio em seu coração, antes sutil, agora estava preenchido pela presença luminosa de Eva,
Com a criação de Eva, o jardim do Éden alcançou sua plenitude. Cada árvore, cada rio, cada criatura parecia vibrar com uma nova harmonia, refletindo a presença da humanidade em sua forma mais completa. O paraíso, antes um cenário de potencial, agora era o palco de uma vida plena, onde o homem e a mulher, em perfeita comunhão, podiam desfrutar da beleza e da abundância que os cercava. A natureza parecia aplaudir, e o próprio Éden exultava com a realização do plano divino. Deus, observando sua obra-prima, abençoou-os. Sua voz, que antes havia comandado a luz e a terra, agora pronunciava palavras de encorajamento e propósito sobre o primeiro casal. Sede fecundos e multiplicai-vos, ele instruiu, enchei a terra e sujeitai-a. Não era apenas uma ordem, mas um convite à cocriação, a participar ativamente da expansão da vida. A eles foi dada a responsabilidade de serem os zeladores não apenas do jardim, mas de toda a terra, de serem os portadores da imagem divina, refletindo a glória de seu Criador em cada ação e em cada nova vida que gerassem. Mas havia um propósito ainda maior para o homem e a mulher, algo que transcendia a mera procriação e o cuidado com a criação. Era o chamado à intimidade, a uma comunhão profunda e ininterrupta com o Criador. Adão e Eva desfrutavam de uma relação perfeita com Deus. Eles caminhavam com Ele no jardim, conversavam com Ele face a face, em uma intimidade que, mais tarde, seria o anseio de toda a humanidade. Não havia véus, não havia barreiras, apenas a pura e transparente comunicação entre o Criador e suas criaturas amadas. Cada pôr do sol, cada brisa suave, cada flor que desabrochava era uma manifestação do amor de Deus, e eles o percebiam com clareza cristalina. Eles viviam em completa inocência, sem conhecimento do mal, apenas do bem. Suas mentes eram desimpedidas pela culpa, seus corações puros de qualquer mancha. A vergonha era uma palavra desconhecida, e a malícia, uma sombra que jamais havia tocado seus pensamentos. A nudez deles não era objeto de pudor, mas um símbolo de sua transparência e vulnerabilidade diante de Deus e um do outro. Era um estado de ser que a humanidade depois buscaria em vão, uma pureza primordial que definia sua existência no Éden. A história da humanidade, portanto, começa com um ato de amor e propósito divinos. Não é uma história de acaso ou de evolução cega, mas o resultado de um plano meticuloso, de um Criador que desejou compartilhar sua essência, sua vida, sua alegria. Adão e Eva não eram meros experimentos, eram a coroa da criação, o ponto culminante de um universo orquestrado para recebê-los. Seu relacionamento com Deus era o modelo, o ideal que, embora perdido, sempre permaneceria como a eterna aspiração da alma humana. Então algo extraordinário aconteceu no jardim. O jardim do Éden parecia perfeito, uma utopia onde o bem reinava supremo e a comunhão era ininterrupta. Mas uma escolha estava prestes a mudar tudo, a introduzir uma complexidade, um drama que ecoaria por todas as gerações futuras. No próximo episódio, veremos como uma tentação inesperada levaria ao momento mais decisivo da história da humanidade, um evento que alteraria para sempre o curso de Adão e Eva e de toda a sua descendência. A história continua em Gênesis capítulo 3.